Fala galera do primeiro D. Então esse é o vídeo que eu vou corrigir a atividade lá no dia 4 de junho, antes do feriado, né? No dia 11 nós tivemos um feriado. E aí no dia 4 eu havia mandado essa atividade de juros simples para a gente fechar, começar aí a conclusão, né? Sobre juros simples nas nossas últimas listas. Então hoje eu vou fazer a correção para vocês e aí esse vídeo é para isso. Então, fala assim, responda as questões no caderno considerando juros simples. Um agricultor fez um empréstimo de R$ 5.200 e vai pagá-lo em 5 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês. Letra A. Qual é a quantia de juro que o agricultor vai pagar por mês? E aí, tirando os dados do problema, nós temos que o capital é um empréstimo que o agricultor fez de R$ 5.200, o tempo, né, que ele vai pegar emprestado de 5 meses e o juro, né, a taxa de juro mensal é de 1,5%. Na letra A, quer saber quanto que o agricultor vai pagar de juro por mês. Então, como ele quer saber por mês, eu não posso colocar o tempo de 5 meses. Porque se na fórmula lá dos juros eu coloco o tempo de 5 meses, eu vou calcular o juro que ele vai pagar pelos 5 meses. Nesse caso da letra A, então, eu quero saber de um mês apenas, por um mês. Então, eu vou pegar 5.200 vezes a taxa, que eu devo transformar ela, né, na forma de número decimal. Então, eu vou andar com a vírgula duas casas para a esquerda, vai ficar 0,015 vezes o tempo, que, como eu disse, é 1, porque na letra A quer saber só por mês. E aí o juro vai ser de 5.200 vezes 0,015 é igual a R$ 78. Ou seja, o agricultor vai pagar por mês, por esse empréstimo que ele fez, a quantia de R$ 78 de juro. Essa é a letra A. Se a gente for lá na letra B, ele vai perguntar: qual o total pago pelo agricultor após os 5 meses? E aí, o juros simples ele é fácil de calcular, porque se na letra A eu calculei a quantia, o juro pago por mês, e na letra B eu quero saber por 5 meses, eu posso simplesmente pegar esse 78 aqui e multiplicar por 5, porque no juros simples a pessoa paga ou recebe, né, a mesma quantia todos os meses, porque o juro é calculado em cima do capital lá inicial. Ou seja, no final dos 5 meses, esse agricultor pagará de juro a quantia de R$ 390. A gente também poderia usar a fórmula, né, JCIT, mas se você perceber, o que ia mudar é que o T aqui, ó, iria mudar para 5, né? Então a gente ia multiplicar esses dois valores, que ia dar 78, e depois multiplicar por 5, que foi o que a gente fez, só que sem usar aquela fórmula, tá certo? De qualquer forma, a resposta da letra B é R$ 390 de juro que o agricultor pagará. E na número 2, quanto renderá de juro? Letra A, a quantia de R$ 1.800 aplicada durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês. E aí, retirando esses dados da letra A, nós vamos ter isso aqui, né? O capital é de 1.800, o tempo é de 5 meses e a taxa de 2,3%. Então, basta jogar naquela forma que nós já estamos acostumados já de usar. Então, o juro vai ser igual a 1.800 vezes a taxa, que em número decimal é 0,023, vezes o tempo, que é de 5 meses. O juro, então, vai ser 1.800 vezes 0,023 vezes 5, vai ser um total aí de R$ 207 de juro, que renderá em 5 meses, se a taxa for de 2,3% ao mês. Tá certo?
Na letra B, se a gente voltar para a letra B, nós teremos quanto renderá de juro a quantia de R$ 2.450, aplicada durante 2 meses a uma taxa de 1,96% ao mês. E retirando os dados aí dessa letra B, a gente vai ter isso aqui, ó. O capital é de 2.450, o tempo de 2 meses e a taxa de 1,96. Então vai ficar juro que é igual a 2.450 vezes a taxa em forma de número decimal vezes o tempo, que é de 2 meses. Então vai ficar os juros igual a 2.450 vezes 0,0196 vezes 2 vai dar um total aí de R$ 96,04. R$ 96,04 é o que renderá de juros aquela quantia. E nós temos ainda número 3, uma aplicação de R$ 40.000 rendeu em 3 meses R$ 3.000 de juro. Qual a taxa mensal de juro? Então, retirando os dados aqui desse problema 3, nós vamos ter que o capital é de 40.000, o tempo é de 3 meses e o juro agora que foi dado de R$ 3.000. E ele quer saber qual é a taxa, então, que foi aplicada para que o juro fosse esse. Então, agora, na hora de substituir aquela fórmula, né, no JCIT, é a taxa que eu não tenho. Então, eu vou colocar o 3.000 no lugar do J, de juros, 40.000 no lugar do C, de capital, o I vai continuar aí, porque eu quero descobrir, e o tempo aqui é de 3 meses. Se eu deixar o I dessa maneira, eu vou descobrir ele sem estar em porcentagem. Lá no final, eu vou ter que dividir por 100. Então, olha só. O que eu posso fazer aqui? Eu posso já simplificar. Do jeito que está ainda, eu posso cortar esses 3 zeros de cá com esses 3 zeros para eu trabalhar com números menores. Ó. Vai ficar 3 é igual a 40 vezes 3, 120. E daí eu posso trocar os membros, né? E vai ficar I é igual a 3 dividido por 120, já fazendo meio direto. 3 dividido por 120 é igual a 0,025. Aquilo que eu disse, né? Não está em porcentagem, está em forma de número decimal. Se eu quiser escrever em forma de porcentagem, é só eu voltar com a vírgula 2 casas para a direita. E quando eu volto com a vírgula 2 casas, então fica 2,5. Aí eu coloco o símbolo de porcentagem. Então a taxa é de 0,025 ou 2,5% ao mês, porque o tempo que nós usamos foram em meses. Então, essa é a correção da número 3. Na número 4, nós temos aí, Luiz Roberto colocou parte de seu 13º salário em uma aplicação que rendia 25,6% de juro ao ano, sabendo que após 2 anos ele recebeu R$ 389,12 de juro. Qual foi a quantia que ele aplicou? Então, vamos tirar os dados do problema 4. E retirando os dados do problema 4, nós temos, então, a taxa, né, de 25,6% ao ano, uma taxa absurda, e eu vou mostrar para vocês por quê. O juro de 389,12, né, que ele recebeu depois de 2 anos de deixar o dinheiro dele aplicar, e ele quer saber quanto de dinheiro que a pessoa deixou para receber esse rendimento, né, dadas essas outras condições. Por que essa taxa é uma taxa absurda de rendimento? Porque, só para vocês terem uma noção, né? Hoje, dia 24 de junho, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, a poupança está rendendo cerca de 2% ao ano. Então, repara, né? Esse rendimento aqui é absurdo perto ali da poupança. Quem deixa o dinheiro na poupança
o dinheiro vai render ao ano cerca de 2%. Esse rapaz aqui encontrou um investimento lá que rendia 25%. A inflação, como eu já expliquei em vídeos passados para vocês, é o quanto o nosso dinheiro perde, né? Essa é a meta do governo para a inflação aqui no ano de 2020. Então, a meta do governo é de 4%, mas ela está bem abaixo dessa meta, ela está cerca de 2%, 2,5%. Então, lembra que a inflação é o quanto o seu dinheiro perde. E a poupança, né, outros investimentos, o quanto o seu dinheiro rende. Então, ou seja, se na poupança você deixar o dinheiro na poupança, que está rendendo 2%, você vai ganhar 2%, mas provavelmente vai perder 2% a 3%. Então, aquilo que você ganhou na poupança, você perde na inflação e aí você fica zerado, você não tem ganho, você não tem rendimento real, que a gente diz. A Selic, né, que é um investimento parecido com a poupança também, só porque ela rende diariamente, né? A poupança você tem que deixar um mês completo o dinheiro no banco, como eu já expliquei para vocês, para render alguma coisa. A Selic todos os dias tem um rendimento e se fosse calcular essa taxa não diária, mas uma taxa anual, a Selic renderia para vocês e para nós 2,25%. Então esse rendimento que a gente está fazendo na atividade é apenas um exercício mesmo, né? Mas valeria, por exemplo, para você saber quanto você receberia de juros se você guardasse o seu dinheiro na poupança, se você colocasse o seu dinheiro na Selic, né? Usando essa formulazinha você faz. Claro que essa forma é a forma de juros simples, né? Você vai ter um valor abaixo do real. Na realidade, o sistema de juros que funciona é o sistema de juros compostos, que nós vamos estudar lá no terceiro bimestre. Então, substituindo esses valores aqui na fórmula do J-CIT, de juros simples, nós temos que o juro é de 389,12 centavos. Capital eu quero saber. A taxa é de 0,256 e o tempo ali é de 2 anos. Repara que a taxa está ao ano, o tempo também está ao ano, então eu posso substituir. Resolvendo aquilo ali, então, nós vamos ter ali, ó, 0,256 vezes 2 dá 0,512. Então, a gente vai ter 389,12 é igual a 0,512 vezes C. Daí eu posso passar o 512 dividindo, né? Vai ficar C igual a 389,12 dividido por 0,512. A gente vai ter que o capital investido por essa pessoa, para ela receber R$389 de juros, foi da ordem de R$760. Ou seja, se essa pessoa aplicou, né, colocou lá 760 e esperou 2 anos, depois de 2 anos ela teria esse valor aplicado mais o que ela recebeu de juros. Então, ela teria ali mais de R$1.000. Temos ainda no número 5, Universidade Federal de Paraíba. Catiene tem 2 opções de pagamento na compra de um fogão. Sem juros, em 4 parcelas mensais iguais, de R$350, ou à vista, com 15% de desconto. Nesse contexto, o preço desse fogão à vista é... Então, vamos tirar os dados aí do problema. E aí, tirando os dados desse problema 5, né? Nós temos que, sem juros, que é a primeira opção da Catiene, ela pagaria ali em 4 vezes de R$350. Ou seja, no final ela pagaria um total de R$1.400. Esse sem juros, entre aspas, gente, é porque, na verdade, verdadeiro, não é sem juros. É que tem um juro embutido que a pessoa tira o juros se você paga à vista. Então, aqueles 15% de desconto, né, que a gente vê, principalmente em site da internet, 15% off, na verdade não é um desconto. A pessoa só está tirando aquele juro que ela colocou na forma parcelada. Então, se você pagar à vista, você não paga o juro, mas se você pagar parcelado, eles falam que é sem juros, né, mas na verdade eles estão cobrando juros embutido ali no preço, para dizer que é sem juros.
Então, à vista, 15% de desconto. Como nós já aprendemos a calcular desconto, o produto valeria, então, em porcentagem, 100%, né? Se ele está tendo 15% de desconto, a gente diminui 15% e calcula, então, para saber o preço final, 85%. Quer dizer, então, para eu calcular o preço final, basta eu fazer quanto é 85% de 1.400, que seria o preço ali sem juros, entre aspas. E para calcular isso, eu posso fazer em número decimal, né? Ou eu posso transformar em forma de fração. Vou fazer em número decimal aqui, porque eu estou usando a calculadora. Então, 0,85 vezes 1.400 dá 1.190, seria o valor que a pessoa pagaria à vista. E esse é que, na verdade, é o preço sem juros. Quando você escolhe parcelar em 4 vezes de 350, né, no caso a KTM, ela está pagando aí, ó, quase R$300 de juro, mesmo que lá no anúncio esteja lá sem juros. Então essa é a alternativa de marcar a alternativa correta, e a alternativa correta é a letra A, 1.190. É só vocês marcarem aí, então, ó, fazer um círculozinho, né? E responder essa atividade no caderno. R$1.190. Temos ainda o número 6, da Saresp. Certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia para contas pagas com atraso de até 30 dias. Pedro pagou uma conta de R$50 com atraso de 12 dias. O valor pago por Pedro foi de... Então, vamos tirar os dados desse problema. E tirando os dados do número 6, nós temos a taxa que o banco cobra, que é de 0,3% ao dia, se a dívida é de até 30 dias, né? Nós temos que o valor do boleto lá, pago, é de R$50, então nós chamamos aquele valor de capital, né? O tempo que ele pagou com atraso foi de 12 dias. E o problema quer saber qual o valor pago por João. É João mesmo o nome dele? Vou voltar lá só para eu dar nome certinho aí para o cara. Mas é o Pedro. Então é o Pedro. Pedro pagou o boleto lá com 12 dias de atraso, quer saber qual é o valor pago. Quando é o valor pago, então é um montante que a gente chama. Qual que é a diferença? Pedro ele não vai pagar só os juros, né? Se eu calcular, só usar aquela formulazinha do JCIT, essa formulazinha só me dá o juro, a quantia que Pedro vai pagar a mais. Mas, na verdade, Pedro vai ter que pagar o seu boleto de R$50 e ainda pagar o juro pelo atraso que ele teve, né? Então, eu tenho que calcular o juro e depois calcular o montante. O montante é quando eu somo o juro com o capital, o valor do boleto, mais a multinha pelo atraso lá. Então, o juro é igual o capital ali ao boleto, R$50, a taxa 0,003, porque eu estou dividindo, né, por 100 ali a taxa, vezes o tempo, que é de 12 dias. Então, o juro pago pelo Pedro vai ser de 50 vezes 0,003 vezes 12. O juro pago por Pedro aí nesses 12 dias é de R$1,80. Então, para saber qual é o montante, ou seja, qual o valor que Pedro vai pagar, eu vou somar o juro mais o valor do boleto e eu vou encontrar que é de R$ 51,80. Pedro pagaria apenas 50, mas como ele atrasou, ele vai pagar R$ 51,80. Então, é de marcar a alternativa correta, e a alternativa correta, nesse caso, é a letra C, de casa. Então, você faz uma marquinha lá na letra C, essa é a resposta correta. E na número 7, também da Saresp, Marcos fez um empréstimo de R$120 mil que deverá ser pago com juros de 1% ao mês sobre o valor emprestado a cada mês.
sabendo que pagou R$6.000 de juros, quantos meses levou para pagar o empréstimo? Então, tirando os dados desse problema, nós vamos ter, né? O que o problema quer que a gente responda? Quer saber depois de quanto tempo ele pagou a dívida. A dívida dele foi um empréstimo de R$120.000, então a gente chama isso de capital. O juro que ele pagou foi de 6.000, porque a taxa cobrada era de 1% ao mês. Então, se eu jogar naquela formulazinha dos juros, o J-CIT, eu vou ter que o juro é de 6.000, o capital é de 120.000, a taxa é de 1%, vai ficar 0,01, vezes o tempo, que eu não sei. Eu posso simplificar isso para ficar mais fácil, ó, cortando esses 3 zeros de cá com esses 3 zeros de lá, e vai ficar aí, ó, 6, que é igual a 120 vezes 0,01 é igual a 1,2t. E aí eu posso passar aí já 1,2 dividindo, né? Vai ficar 6 dividido por 1,2. O tempo, então, vai ser igual a 6 dividido por 1,2, 5. Esse tempo, a unidade de medida é de acordo com a taxa. Como a taxa era mensal, então o tempo aqui é em meses. Então, ele pagou a sua dívida depois de 5 meses. Também é uma questão de múltipla escolha. Se nós voltarmos lá para a lista, vai ser a letra C a resposta também. Então, você vem aqui, né? Faz um círculozinho, ó, e marca a alternativa correta. Letra C é a alternativa correta dessa questão. E também vou corrigir com vocês a lista que eu enviei na semana passada, no dia 18 de junho, né? Que é uma continuação da lista do dia 4, que eu acabei de corrigir com vocês. Então, aquela outra lista ia até a número 7, e essa lista vai da número 8 até a número 11. Dando sequência à correção, uma loja do meu bairro colocou o seguinte anúncio na vitrine: aparelho de som, R$150 à vista, R$150 com cheque para 30 dias. Qual é a taxa mensal de juro que essa loja está cobrando para pagamento a prazo? E aí, tirando os dados dessa número 8, o que nós vamos ter? Né? Duas situações. A pessoa pode pagar à vista o aparelho de som e pagar apenas 150, ou pode dar um cheque pré-datado, né, para daqui a 30 dias, e pagar 156. Quer saber, então, qual é o juro, né, que está sendo cobrado para a pessoa pagar aí a prazo? Porque, assim como eu falei para vocês, né, o tal do à vista ter desconto, na verdade, é só eles retiram o juro que estava embutido no preço a prazo. Então, por exemplo, se a vista era 150 e a prazo sairia 156, quer dizer, então, que estaria sendo cobrado um juro de R$6 pela pessoa ter a possibilidade de comprar a prazo. Quer saber qual é a taxa? Nós temos, então, o capital, é o valor do aparelho ali à vista. O capital, então, é de R$150. O tempo, nós podemos colocar ali 30 dias, né? Ou um mês. O exercício pede a taxa mensal. Se a gente voltar lá e fazer a leitura novamente, ó, qual é a taxa mensal de juro que essa loja está cobrando para pagamento a prazo? Então, se eu coloco o tempo aqui de 30 dias, eu não estaria calculando a taxa mensal, eu estaria calculando a taxa diária. Por isso, então, tem que colocar aqui a taxa, o tempo, né? Ao invés de 30 dias, eu preciso colocar ele aqui de um mês. Eu calcularia a taxa mensal, e aí é só voltar naquela fórmula do J-CIT. J-CIT, o juro, R$6, o capital é 150, a taxa eu quero calcular, e o tempo é um mês. Então, vai ficar assim, ó. 6, que é igual a 150i, já passando tudo, ó, vai ficar 6 dividido por 150. A taxa, então, em número decimal, né, e não em porcentagem, é de 6 dividido por 150, que é de 0,0
0,04. Passando para a porcentagem, só multiplicar por 100, a vírgula anda 2 casas para a direita e vai ficar então 4%. Essa é a taxa mensal de juro cobrado, né? Todas as compras que nós realizamos, gente, que o vendedor oferece para nós um desconto à vista, quase sempre aquele desconto é o juro que ele está cobrando por vender a prazo. Então, você tem a opção de a prazo sem juros, entre aspas, ou à vista com desconto, mas aquele desconto ele só está retirando o juro embutido no preço a prazo. Nós temos ainda o número 9, da FUVEST, de São Paulo. Há um ano, Bruno comprou uma casa por R$50 mil. Para isso, tomou emprestados R$10 mil de Edson e R$10 mil de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescido de 5% e 4% de juros, respectivamente. Essa palavrinha respectivamente significa que 5% que veio primeiro foi pago ao primeiro nome mencionado lá em cima. Então, como o primeiro nome foi Edson, então pagou 5% para Edson, 4% para Carlos. A casa valorizou 3% durante este período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, o seu lucro foi de... Daí, retirando os dados então desse problema, nós vamos ter a seguinte situação, olha só. Nós temos um primeiro capital que o rapaz lá gastou, que eu não lembro o nome dele de novo, tem que botar na lista, mas foi o Bruno, né? O Bruno foi quem pegou emprestado. Então, o Bruno, ele gastou R$50 mil para comprar a casa, né? Para isso, ele precisou pegar R$10 mil emprestado de Edson, então eu chamei de capital E, que é o capital que ele pegou emprestado do Edson. R$10 mil que ele pegou emprestado de Carlos, e ele pagou para o Edson 5% depois desse um ano que ele pegou emprestado. Pagou para o Carlos 4% e recebeu de juros 3% pela venda da casa. Isso depois de um ano, né? Todo esse processo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 juros pagos, né? Para o Edson e para o Carlos. E nós vamos ter também os juros recebidos com a venda da casa. Então, calculando o juro pago para o Edson, o que nós vamos ter? Qual foi o capital que ele pegou emprestado? Foi de 10 mil. Qual foi a taxa? De 5%. Em número decimal, 0,05. E o tempo foi de um ano. Então, de juro, ele pagou ali para o Edson 10 mil vezes 0,05. Ele pagou R$500 de juros para o Edson. Pagou ainda, vou chamar de JE, né? Juros pagos ao Edson. Pagou ainda para o Carlos os juros de 10 mil vezes a taxa, né? Que é de 0,04 vezes o tempo. Então, juros pagos ao Carlos foi de R$400. Então, se a gente pegar o total de juros que ele pagou um total, ó, vou jogar juro total, né? Pagos 500 mais 400, ele pagou um total de R$900 de juros. Saiu do bolso dele isso aqui. Mas ele vendeu a casa, né? E quanto que ele tinha pago pela casa? 50 mil. Então, quando eu vou calcular o juro que ele recebeu pela venda da casa, vou chamar de JR, juros recebidos, o capital é 50 mil, a taxa de juros é de 0,03 e o tempo é de um ano também. Então, quanto que ele recebeu pela venda dessa casa? 50 mil vezes 0,03 dá um total aí de R$1.500.
Então, ele recebeu R$ 1.500 de juro e ele pagou R$ 900. Para saber qual foi o lucro, então, a gente faz essa conta aqui, ó. O lucro é quanto ele recebeu menos quanto ele pagou. Então, o lucro seria 1.500 menos R$ 900. Ele recebeu de lucro, portanto, com essa negociação, R$ 600. Essa seria a resposta, então, dessa número 4. Dessa número 9. E como ela é de marcar a alternativa correta, então a alternativa correta dessa questão é a letra C, R$ 600 de lucro. Foi que Bruno teve com essa negociação. E na número 10, Mariana precisa comprar um fogão. Depois de pesquisar bastante, ela optou por um modelo de R$ 700 à vista ou R$ 800 em 4 parcelas de R$ 200. Sabendo que Mariana vai pagar os R$ 800 e tem aplicados a 4% ao mês, qual tipo de pagamento será mais vantajoso financeiramente e por quê? Daí, para saber qual vai ser, né, o tipo de pagamento mais vantajoso, o que a gente precisa? A gente precisa entender a situação. A Mariana já tem o dinheiro para pagar à vista, ela tem R$ 800 que já estão aplicados, né? Ela deixou ali numa aplicação que rende para ela 4% ao mês. Então, ela pode pagar à vista ou ela pode pagar parcelado. Qual é a opção mais vantajosa para ela? Para isso, a gente precisa saber quanto que Mariana vai receber de juros depois de 4 meses. Porque se ela dividir em 4 parcelas, né, de R$ 200, ela ficaria com o dinheiro dela guardado durante 4 meses. E aí, nesse caso, nós vamos ter que considerar algumas situações, né? Se a Mariana resolver pagar à vista, ela vai pagar R$ 700. E ela tem lá, o problema falou que ela tem a quantia de R$ 800 aplicados a uma taxa de 4% ao mês. E ela vai pagar com esses R$ 800 que ela tem. Então, quais são as situações? Se ela pagar à vista com esses R$ 800, ela vai pagar, na verdade, só 700 e ela vai ter um lucro, né, ou uma economia de R$ 100. Se ela pagar a prazo, ela vai pagar em 4 parcelas. Que é o seguinte, então, aqui é em 4 parcelas. É o seguinte, já que ela vai pagar com os 800 que ela já tem aplicado nessa taxa, nós temos duas possibilidades aí que o exercício não esclareceu para nós. Uma delas é a seguinte, ela pode dar de entrada já R$ 200, e aí de cara ela não teria mais R$ 800 aplicado, ela teria só 600. Ou ela poderia dar os R$ 200 daqui 30 dias, e aí o dinheiro dela ficaria rendendo, né, R$ 800. A gente vai considerar essa segunda possibilidade, que se ela optasse por pagar a prazo e a primeira parcela daqui 30 dias só, para que na primeira parcela, né, no ato do pagamento, ela teria ali os 4% de rendimento mensal e os R$ 800 rendendo. Então, seria assim, ó, quanto que ela receberia de juro por causa da aplicação dela? De juro, ela ia receber 800 vezes a taxa, que é de 0,04. Isso é o que ela receberia de juro. Então, daria o quê? 800 vezes 0,04. Ela receberia ali no primeiro mês R$ 32 de juro. Daí, na segunda parcela, a primeira parcela ela pagaria, ela só teria agora R$ 600. E aí, era apenas os R$ 600 que ficariam ali rendendo agora por um mês. Então, eu ia ficar 600 vezes 0,4, daí ia dar 600 vezes 0,04, R$ 24 de juro. Na terceira parcela, como ela teria pago a segunda, então ela pagou 200,
ficou só 600. Pagou mais 200, ficou apenas R$400 ali agora para ela, rendendo durante mais um mês. 0,04. E aí esses R$400 rendendo por um mês, daria para ela R$600, 16 reais, né, de juro. Ela pagando ali a terceira parcela, só ficaria R$200 para ela rendendo agora. Ela teria R$200 vezes 0,04, que daria um total de R$8 de juros. Então, o total de juros recebidos por ela na aplicação, né? Se ela optasse a prazo, qual seria o total de juros? Seria R$32 mais 24 mais 16 mais 8. Ela teria recebido ali de juros R$80. Isso considerando a melhor das possibilidades, que é ela pagar a primeira parcela depois de um mês. Para o dinheiro dela, né, os R$800 fica rendendo lá 4% durante um mês inteiro. Então, na melhor das possibilidades, que seria o caso dela pagar a prazo, ela teria ali ainda só R$80 no final. Quer dizer, ela pagaria R$800 a prazo, mas como o dinheiro dela ficaria rendendo, ainda ia sobrar para ela R$80. Por quê? Por causa dos juros que ela receberia na aplicação. Lembrando que antes, na primeira possibilidade, se ela pagasse à vista, ela pagaria R$700. De cara, né? Ela já teria economizado R$100. Ou seja, se ela optasse por pagar a prazo, sobraria depois dos 4 meses R$80. À vista, ela já teria uma economia de R$100. Então, nesse caso, a melhor forma de pagamento que ela poderia escolher seria à vista. Porque ela pagaria 700, sobraria R$100, e se ela deixasse aplicados ali, ó, durante os 4 meses, então vamos calcular quanto que renderia de juro para ela. 0,04 agora vezes 4, porque esses R$100 ela já pagaria no ato da compra, à vista, e ficaria R$100 sobrando ali para ela, lá naquela aplicação que ela já tinha. Então, a conta é 100 vezes 0,4 vezes 4, daria 16. Então, no final dos 4 meses, ela teria R$100 que tinham sobrado, mais 16 de juro, ela teria um total de R$116 se ela optasse pelo pagamento à vista. Ao passo que se ela optasse pelo pagamento a prazo, ela, além de pagar R$800, ela ainda ficaria só com R$80 ali de juro, tá certo? Então, a melhor forma de pagamento para ela seria o pagamento à vista. E por último, mas não menos importante, nós temos aí essa número 11 da Saresp. O gráfico abaixo mostra o valor a ser pago por uma conta no valor de R$200, em função do número de dias de atraso no pagamento. Então, a gente tem aí, ó, que se pagar em dia, né, com 0 dias de atraso, é R$200. Mas se pagar ali com 5 dias de atraso, a conta já sobe ali para R$201,50. 10 dias de atraso, a conta sobe para 203, 15 dias de atraso para 204,50, né? E aí quer saber qual é a taxa de juros diários cobrados pelo banco. Para fazer isso, vamos tirar os dados aí do problema, que basicamente é assim, né? Os R$200 é o capital investido, no caso aqui é uma dívida, né? Não é capital investido, é uma dívida de R$200. Nós podemos tirar aqui do gráfico que depois de 5 dias é cobrado um juro de 1,50. Então, a gente pode anotar aí
o juro de 1,50 e o tempo em que esse juro foi cobrado, o tempo é de 5 dias. Para isso, então, tirando esses dados, a gente fica desse jeito aqui, ó. A dívida de 200, o juro de 1,50, mas esse juro foi cobrado em quantos dias? 5 dias. E aí a gente usa mais uma vez o JCIT para calcular a taxa, que é o único valor desconhecido. Então, o juro ali de 1,50, o capital é de 200, a taxa eu quero calcular, e o tempo aqui é de 5 dias. E aí eu posso isolar ali, ó, inverter já, 200 vezes 5, 1.000, 1.000i, que é igual a 1,50, e fica i, que é igual a 1,50, dividido por 1.000. É só andar com a vírgula, 3 casas para a esquerda. Então vai ficar 0,0015, né? Voltando com a vírgula 3 casas. Fica isso. Passando essa taxa para a porcentagem, multiplico por 100, a vírgula volta 2 casas para a direita. Então fica de 0,15%. Essa seria a taxa diária, porque nós usamos o tempo em dias. E aí, voltando lá para a nossa lista, que a número 11 também é de múltipla escolha, é só você marcar qual é a alternativa correta, e nesse nosso caso aqui, né, a alternativa correta é a letra A, 0,15% ao dia.